Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre o monte, como também se não acende uma luz para se pôr debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas sim completar. Em verdade, eu vos digo que enquanto não passar o céu e a terra, não desaparecerá da lei nenhum só iota, nenhum só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos e ensinar assim aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. O que, porém, os guardar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Laus tibi Christi. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Celebramos, pois, hoje a festa de um dos grandes luminares na igreja, sobretudo no começo da igreja, São Gregório de Nazianzeno. São Gregório nasceu no ano 330 na Capadócia. Era filho de Gregório o Antigo, que era bispo de Nazianzo. Tinha um irmão chamado Cesário. E Gregório, já aos 20 anos, foi a Alexandria para conhecer o Santo Atanásio. De Alexandria conheceu o Santo Atanásio, participou das primeiras polêmicas, das primeiras dificuldades da igreja na época que estava começando a aparecer o Ario, aquele sacerdote apóstata que tinha deixado, que tinha se feito uma heresia, né? E tinha trabalhado muito, levado muitos bispos a aderirem à heresia que ficou conhecida como o arianismo, que simplesmente dizia que Jesus Cristo não era Deus com o Pai e o Espírito Santo, e sim seria um Deus menor ou uma criatura, maior das criaturas, mas apenas uma criatura. Essa heresia ficou conhecida como arianismo, né? Depois São Gregório foi para Atenas e lá estudou, conheceu lá São Basílio Magno. Os dois tinham uma amizade muito profunda e desenvolviam juntos a sabedoria, os estudos, juntamente com a vida de penitência e santidade. São Gregório Nazianzeno ajudou muito São Basílio a escrever as regras que depois foram utilizadas pelos monges e inspiraram o monaquismo primitivo, inclusive inspiraram o próprio São Bento. Depois de muito tempo em Atenas, os dois resolveram sair e o povo de Atenas ficou contra e queria prendê-los. São Basílio foi, São Gregório queria ajeitar um pouco as coisas, mas depois terminou fugindo e voltou para a Capadócia. E lá procurou viver uma vida de penitência, de sacrifício, de recolhimento e de estudo. Foi ordenado bispo e ficou bispo em Nazianzo.
Depois de algum tempo, a cidade de Constantinopla estava sem bispo, muita gente estava contra a verdadeira doutrina, porque os bispos naquela época que eram fiéis à doutrina verdadeira praticamente não podiam ficar nas suas dioceses, eram todos expulsos. O próprio Santo Atanásio ficou 20 anos fora da sua diocese, porque não pôde ficar, foi expulso, foi exilado 5 vezes da sua diocese. E Constantinopla fica sem bispo. O povo católico que restou era um grupo pequeno, porque muitos tinham aderido também ao arianismo. O povo católico pede que Gregório venha da Capadócia. Gregório resiste um pouco, mas vendo a necessidade dos fiéis, vai para Constantinopla e começa a reunir aquele povo. Ele tinha o apoio do imperador Teodósio, começa a reunir o povo e não podia celebrar nas igrejas. Então ele começa a celebrar numa casa e depois noutra casa. Então vocês notem que as crises da igreja sempre existiram, né? E começa a reunir um pequeno grupo aqui e acolá. Depois o imperador deixa que ele celebre nas igrejas. Depois ele teve que sair e volta lá para a Capadócia e morreu lá na Capadócia no ano 390. Morre, portanto, com 60 anos. Morreu jovem, mas foi um tempo de muito trabalho, muito estudo e muita santidade. Como eu disse, naquele tempo de São Gregório, a igreja estava numa grande crise. Com a saída de São Gregório, por exemplo, de Constantinopla, São Jerônimo diz: o mundo inteiro acordou e viu-se ariano, porque ele saiu à noite e de manhã cedo já tinha um outro bispo, e o bispo era ariano. E o povo, numa noite, o povo acorda de manhã cedo, da noite é trocado o bispo. Foi a época de grande crise, né? A igreja passou por grandes crises e nessa muitos bispos caíram na heresia. Graças a Deus, muitos bispos foram maltratados, foram expulsos das suas dioceses, foram perseguidos, inclusive pelos governantes, por causa da defesa da doutrina verdadeira e da união com Roma. Uma coisa que deve ficar bem clara para nós: primeiro, o método que eles usaram e é o que sempre se usa em todas as crises da igreja. Duas coisas são extremamente importantes: ciência e santidade. Ciência, fala de ciência, imagina lá os cientistas. Não, ciência significa formação. Formação, procurando conhecer a doutrina, procurando se aprofundar na doutrina, sempre em união com o magistério da igreja. E segundo, santidade. A ciência, porque a ignorância leva as pessoas a muitos erros e muitos pecados. E a verdadeiro afastamento de Deus. E a santidade, porque a ciência sem santidade leva ao orgulho. E a piedade sem a ciência leva a uma espécie de esterilidade no apostolado. Então São Pio X diz que temos que juntar as duas coisas: ciência e piedade. Isso foi no tempo de São Gregório, e ele se destaca juntamente com São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, Santo Atanásio, Santo Hilário de Poitiers. Foram épocas de muitos santos, muitos teólogos que se aprofundaram no conhecimento da doutrina. A coisa estava ainda na formação do próprio conhecimento. Os grandes tratados da Santíssima Trindade, todos vêm dessa época. Conhecimento mais profundo das relações divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo consubstancial ao Pai, que se refere a Jesus, o Filho de Deus feito homem, vem dessa época, o homiousios. De modo que é preciso ter conhecimento, ciência, estudar.
Nós hoje estamos numa crise também muito grande, no mundo e na igreja. Então, nós precisamos muito que os fiéis se dediquem ao estudo, que não se contentem em terem um conhecimento superficial da fé. É preciso começar a estudar pelo catecismo da Igreja Católica, porque ali tem uma espécie de compêndio que tem toda a doutrina da Igreja com muitas referências. Então, a partir dessas referências, começar a buscar a conhecer. A doutrina católica, em geral, ela se reúne em 4 partes: credo, oração, mandamentos e sacramentos. Credo, então, procurar conhecer as verdades da fé. O que é que eu creio? O que é que a igreja crê? Como a igreja crê? Quais são as verdades da fé? Então, toda a catequese tem que começar pelo conhecimento das verdades da fé, que estão resumidas lá no credo. Nós temos que estudar isto. Então, todo cristão deve conhecer o que crê. Então, tem que estudar, tem que se aprofundar. Não pode ficar pegando livros quaisquer. Tem que ver aqueles que são aprovados pela igreja e que estão em consonância com o magistério da igreja. Por outro lado, deve evitar livros que sejam contrários à fé. Um católico não tem necessidade de, no seu processo de conhecimento, estudar livros, por exemplo, de Allan Kardec. Não tem necessidade de estudar livros de Leonardo Boff. Não tem necessidade de estudar livros de heresiarcas, porque vai terminar perdendo a fé. Então, para se aprofundar, a não ser que você vai fazer um estudo dirigido, orientado, aí sim, vai se especializar, tudo, mas é preciso antes ter profundidade do conhecimento da fé. O que é que eu creio? Segundo, a oração. Oração quer dizer o quê? Oração, a gente estuda o que é que nós devemos pedir e desejar de Deus. Então, quer conhecer a oração, começa a estudar o Pai Nosso. O que quer dizer o Pai Nosso? Cada petição, cada intenção ali, nós temos aquelas que se referem a Deus, na primeira parte do Pai Nosso, que se referem a nós e ao próximo, né? Então, o que é que eu vou estudar, o que eu vou aprender ali? Por que eu chamo Deus de Pai, por exemplo? Por que eu digo Pai Nosso e não Pai Meu? O que quer dizer santificado seja o vosso nome? Por que eu peço a Deus que o nome dele seja santificado? Quer dizer isso? Então, a partir daí eu começo a me aprofundar mais no meu relacionamento com Deus, o que é que Deus quer de mim, o que é que eu devo querer de Deus. Depois eu pego a Ave Maria, que tem ali a grande companhia, digamos assim, né, de Nosso Senhor, que é a Maria Santíssima, aquela medianeira. Então, estudar, a segunda parte do catecismo é a oração. Depois, os mandamentos. Os mandamentos têm tudo aquilo que eu devo fazer para alcançar a vida eterna. Então, começar a conhecer os 10 mandamentos. Os 3 primeiros que se referem a Deus e os 7 últimos que se referem ao próximo e a mim mesmo. Mas eu devo buscar também conhecer os mandamentos da igreja. Não apenas decorar, isso eu aprendi quando criança. Agora eu tenho que ver um por um. Porque cada mandamento tem uma parte positiva, uma parte negativa, uma parte que me manda fazer algo, uma parte que proíbe fazer outra coisa. Muitos são da própria lei natural, que são ali explicitadas, né? Que é explicitada, né? Depois os mandamentos da igreja que me ajudam no cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Então eu tenho que me formar, conhecer, estudar os mandamentos. Tudo aquilo que eu devo fazer para agradar a Deus. E por fim, os meios de santificação, que são os sacramentos. Os 7 sacramentos da igreja, começando pelo batismo e terminando pelo matrimônio. Cada sacramento que é sinal sensível e eficaz da graça de Deus, que tem como fonte o Calvário. De lá brotam 7 fontes
que formam 7 rios, e cada um desses é um sacramento, que vem do Calvário, aqueles 7 rios, e que vão irrigando o mundo e as nossas vidas. E beber dessas fontes, beber desses rios, é beber dos sacramentos. Um é o maior, é o principal, que é a própria fonte, que é o próprio Jesus que vem. E outros que nos levam a Ele, que é a Eucaristia, e os outros que nos levam à Eucaristia. Então, os sacramentos. Como é que eu devo viver e o que é que eu devo receber? Quais são os meios para eu viver a minha fé? Então, o catecismo ele se junta aí nas 4 partes. Credo, que eu creio. Oração, o que eu desejo, o que eu peço. Mandamentos, o que eu faço. E sacramentos, quais são os meios para cumprir tudo isso. Então, essa formação é necessária para todo católico. Hoje nós temos mais meios do que antes. Muito mais meios, muitos meios. Pode-se estudar, começando pelo catecismo, por quê? Porque muita gente quer ir direto na Bíblia. A Bíblia deve ser um livro de oração, de meditação, de estudo, mas para conhecer a doutrina cristã tem que pegar o catecismo, que vai pegar Bíblia e vai pegar a tradição da igreja, vai pegar o magistério, tudo aquilo que a igreja ensinou e ensina. Então tenho que buscar ter formação. Todo católico, repito, deve procurar estudar o catecismo. Isso não é coisa de criança, não é coisa de todos nós. Até o Papa, nos seus discursos, de vez em quando ele vai lá e cita, como diz o catecismo, tal. O Papa. Os teólogos, quando vão justificar qualquer coisa, como diz o catecismo da Igreja Católica, como diz o catecismo de Trento, por aí vai. Só que nós somos muito vaidosos, achamos que catecismo é só para criança. Só que depois de criança não pegou mais no livro, não estudou mais nada. Então, muitas vezes não sabe nem onde fica o altar de uma igreja. Então, é preciso ter esse cuidado de estudar. Né? Formação. Agora, a formação tem que ter junto com santidade. Porque formação sem santidade cria orgulhosos, vaidosos. Eu conheço tudo. Eu sei da doutrina. Tem muita gente hoje que é assim, conhece toda a doutrina, mas não tem vida espiritual. Então, isso fabrica orgulhosos. Então, a vida espiritual é procurar ter essa intimidade com Deus, porque o conhecimento deve nos levar a isso. Essa intimidade que vai ser pela vida de oração, pela vida de sacramentos, pela meditação, pela luta contra os defeitos dominantes, pela prática das virtudes, por essa comunhão, por essa intimidade com Deus. Então, formação, ciência e vida de piedade, vida espiritual. Em todas as crises da igreja, Deus suscitou homens e mulheres que juntavam essas duas coisas. E foram esses os grandes reformadores. Foram esses os grandes transformadores da igreja. Na época do arianismo, eu já falei aqui vários, né? E sofreram, todos eles sofreram. Foram perseguidos até pelos seus pares, né? Foi assim na época da pseudo-reforma protestante. A gente vê lá surgir uma Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Pedro Canísio, São Pedro de Alcântara, São José de Anchieta, São João de Ávila, São Tomás de Vila Nova, e quantos. E na Itália, outros tantos lá, o São Carlos Borromeu, lá na Diocese de Milão, e por aí vai, tantos e tantos. Não é? Depois, durante as crises na história, sempre surgiam pessoas assim, Deus suscitava. Hoje também, só que a gente tem pouco conhecimento. Hoje formamos uma geração de católicos muito superficial, católicos com cheiro de flor de laranjeira. Tudo muito perfumado, muito bonitinho, mas aquilo não vale nada, qualquer vento derruba. Então nós precisamos de católicos firmes, como rocha, mas vai ser rocha, juntando as duas coisas, ciência e santidade, para assim sermos mais fiéis e ajudarmos a muitas pessoas que ainda não conhecem a nosso Senhor. Então,
Então peçamos a São Gregório de Nazianzeno, que ele interceda por nós para que muitos Gregórios surjam hoje e trabalhem e vivam pela igreja e se dediquem, como diz o nosso bispo emérito lá de Nova Iguaçu, Dom Luciano, que tenham uma santa cara de pau e estejam dispostos a apanhar, a sofrer, mas com grande desejo de salvar as almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.